Oi pessoal, esse vídeo aqui que eu vou fazer hoje para vocês vamos dizer, é uma informação que o canal EPA, com médium Pedro Augusto, Espiritualidade, deu, né? Ele já havia até falado sobre essas coisas, mas sempre colocou mais completo, né? Que as coisas vêm assim aos pedacinhos, né, pra gente. Deixa eu ver como é que eu vou começar. Vou falar nele primeiro. Muita gente não está acreditando nas coisas que ele informa, né? Que acham coisas muito horríveis que acontecem lá do outro lado, mas são a verdade. Principalmente quando a gente encontra psicografias revelando certos lugares onde as pessoas estiveram, e às vezes pessoas famosas de nome, e foram para lá, porque só tinham fama, conhecidas por aí, mas o interior delas não era bom, né? Então foram para lá. Então, o assunto de hoje é sequestro da mente. Então, recordando que só acontece isso, só sequestram a mente quando a pessoa está voltada para o mal. O mal é ser invejoso, é ter ódio, é ter mágoa, é raiva, fofoqueiro, invejoso, invejosa, né? Invejoso, invejosa, invejoso, etc. Então, os magos negros fazem isso, ou os que trabalham para os magos negros, ou também nós temos os famosos reptilianos da não-luz. Tem que dizer sempre da não-luz, porque tem os reptilianos que se voltam para a luz, então a gente tem que... E outros semelhantes, todos os trevosos, né? Podem fazer isso se tiver conhecimento, nem todos têm esse conhecimento de sequestrar o mental da pessoa. E é lógico que isso é feito quando a pessoa está dormindo. O corpo verdadeiro é levado lá para os laboratórios. Bom, mas por que eu estou... Ele já informou, e por que eu estou falando, né, sobre isso também? Que é para mostrar a vocês, a dizer a vocês, né, mostrar que isso que o Pedro falou é verdade. Por que eu estou dizendo que é verdade? Alguém pergunta como é que ela sabe disso. Alguns anos atrás, eu trabalhei num grupo online do falecido Ubiatão Upadian, que é, né? Porque ele faleceu aqui na Terra, mas ele está lá no lugar dele. É um pleiadiano que veio cumprir uma missão aqui, um extraterrestre, né? Que ele era. Um extraterrestre pleiadiano, um índigo, que veio cumprir a missão. Então foi ele que divulgou os Mensageiros do Amanhecer, o livro Terra, Família da Luz, que não chegou nem a completar porque tinha chegado a hora dele ir. Bom, então havia um grupo que ele me convidou a participar desse grupo online, nós trabalhávamos online e nós tirávamos obsessores, macumba, né, que fizeram para os outros, etc, etc. E um trabalho muito importante, o resgate de perispírito lá dos laboratórios dos magos negros. Só que eu, nesse trabalho, eu não tinha clarividência. Eu trabalhei junto com eles, alguns falavam alguma coisa. Eu só, às vezes, tinha clarividência
quando era coisa de que fizeram macumba, ou um ser que está querendo se acoplar no outro, como eu vi um reptiliano, né, de uma pessoa, na mente, aparece na mente mental da gente, né? Então, eu trabalhei com esse grupo e nós íamos lá, nesses laboratórios, resgatar um perispírito e outras coisas lá que eu já não estou nem lembrando de alguém. E ainda mais, a gente dizimava o laboratório, né? Prendíamos os magos negros, ou os reptilianos também, havia reptilianos. É como o Pedro está no trabalho espiritual, né? Espiritualista, ele não fala muito nos reptilianos, mas aí nos laboratórios de magos negros tem reptilianos, né? Também, está na luz, trabalhando com eles. Então, a gente era lançado uma rede magnética, quer dizer, prendia, né, esses seres trevosos e eles eram levados para a nave. E aí a gente, quando eles eram levados, a gente dizimava o local onde estava esse laboratório, a gente acabava com isso, com a técnica lá que a gente tinha que fazer, que eu não vou falar não. Não vou contar não, não adianta me perguntar, não vou contar. Então, o que eu quero dizer, quando o Pedro diz do sequestro da nossa mente inferior, porque a superior eles não conseguem, lógico que a superior é do Deus, né? Então ele sequestra a nossa mente inferior, que é onde está o registro acástico, que é onde está tudo que a gente pensa, tudo que a gente fez na vida. E aí eles, vendo esse mental inferior da pessoa, vê que a pessoa não é grandes coisas, eles aproveitam e fazem isso. Que quando a pessoa falecer, já é mais um que vai ficar do lado deles, porque eles vão levar o corpo verdadeiro para o lado deles. Então, ele explica que eles sequestram a mente inferior e ela fica lá, né? E em alguns casos, ela depois vai atrair o perispírito, é assim que faz o negócio lá. Outros detalhes já não lembro, porque a gente vê o vídeo, mas depois não lembro. Então vocês procurem aí o vídeo não sei se foi semana passada, eu acabei de ver hoje, mas esse vídeo já tem algum tempo. Acho que foi da semana passada ou da outra semana. Aí procura aí. A contagem de cima deve ser o segundo vídeo ou o terceiro vídeo. A contar do canal dele, né? Se quiserem ver, né? Porque ele explica lá tudo direitinho. Então, a finalidade desse meu vídeo é dizer, é verdade o que ele diz. Então, um monte de gente dizendo que é mentira, que ele esse é aquele outro, né? Um monte de coisa ruim que fala dele. Muitas coisas que ele está ensinando eu já sabia, através desse canal do Biatã Upadhyaya, porque ele se comunicava com os pleiadianos, então a gente sabia. Inclusive, nós soubemos que ia ter mas a gente não pode falar dessa pandemia que teve, né, da picadinha, da pandemia. A gente já sabia com antecedência que isso ia acontecer, essa pandemia aí. E os motivos do porquê, que eu não vou falar disso, mas já que passou, né? Então a gente sabia muita coisa, tá? E muita coisa que ele ensina, que o Pedro ensina, que fala lá do outro lado, e também de um rapaz que faz viagem astral, que ele me conta as coisas, e coisas que ele me contou e o Pedro já falou, né? Daquele negócio lá embaixo do vulcão, né? Que tem também seres lá, naquelas chamas, e etc, etc. Gente, quando a gente fala mal das verdades, a gente vai responder quando falecer, quando morrer. Então, se você não acredita, mas não fale mal, fique assim. Não
Não sei, será que isso é verdade? Será que não é? Fique nisso, mas não fale mal. Tem vídeos assim, outro dia já encontrei mais um que acreditava no Pedro, mas depois agora já não quer mais o Pedro, não quer ver mais o Pedro. Ora, o que interessa no canal do Pedro é o que ele ensina, não como ele é. Né? Se tem gente achando que ele é vaidoso porque falou isso e aquilo, tem gente que achou que ele é não sei o quê, se ele for isso mesmo, quando ele falecer ele vai ter que responder a isso. Então, besteira, né? Besteira tá falando isso e aquilo sem saber até. Então, o que interessa é o que ele informa nos vídeos dele, o que ele fala, o que ele ensina. Porque ele é um professor, lógico, ele dá informação, mas ao mesmo tempo é um professor. É o meu caso também, né? Eu sei das coisas depois. Às vezes até explico assim, de uma outra maneira, né? Porque tem gente que, por exemplo, você está numa aula de matemática, a professora está lá explicando aquela... Antigamente era equação, agora não sei qual é o nome que dá. Um negócio comprido, que tem entre parênteses 2, depois ao quadrado 2, depois vezes dividido, e é igual, depois outro número, aquela geringonça lá, que eu nunca cheguei a aprender, porque eu não conseguia entender as explicações, eu não estava com base de as contas mais fáceis, né, anteriormente, e eu faltava muito ao colégio, porque eu ficava 15 dias com asma, né, bronquite asmática também, esses problemas também. E os professores aqui, eles não estão, não sei, lá nos outros países, mas aqui eles não estão a fim de estar falando tudo de novo para um aluno que não está entendendo. Eles jogam, o professor é assim, ele joga e pronto. É como nos centros espíritas. Você é médium, vai, pronto. Bota a gente para trabalhar sem ensinamento. Agora eu vou dizer uma coisa que eu acho que é certo. Quando no centro espírita diz que a pessoa é médium, ela vai ter que ter aulas durante alguns meses e explicar a maneira de trabalhar. Joga uma pessoa assim. E a pessoa fica, às vezes, nem sabe o que fazer, nem fica até atrapalhada, alguns médiuns. E outros acabam saindo, que não se adaptam. Tem que explicar. Jogam a pessoa para lá, é assim nas escolas, né? Jogam o ensinamento. Quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, vai para casa. E fica burro porque não aprendeu. É ou não é? A obrigação de um professor, se um aluno está tendo notas baixas, ele tem que ensinar. Tem que chamar aquele aluno e ensinar ele o que ele não está entendendo. Será que é difícil um professor entender que aquele aluno ou aluna está tirando notas baixas porque não está entendendo? A aula não teve base no ano retrasado. Então tem que fazer alguma coisa por esse aluno. Não é a missão dele ser professor? Ou vocês pensam que escolheram, né? Vocês vêm ser professor por missão. Porque, naturalmente, vocês não tiveram paciência para alguma coisa do outro lado e vêm, então, ensinar. Por isso que vocês são falhos. Porque isso é missão, porque vocês fizeram coisa errada. Ora essa. Então, veja esse vídeo que eu estou fazendo. Ele falou, eu sei que muita gente está dizendo que ele é até maluco e não sei o que é esse, é aquele, é um deturpador. Então, vem confirmar, ajudando e dizendo a verdade. O trabalho que a gente fazia era sério. Tanto que os que viam os vídeos dele não sabiam do nosso trabalho. Eu digo agora porque ele já faleceu, não tem mais Por isso que eu falo, né? E as cores vivas, né, foram usadas também.
E o que são cores vivas? São seres. Cores vivas são seres de luz, de cor. São os orixás, são as divindades. Muita gente saiu do meu canal porque eu digo que tronos e divindades é o mesmo que orixás. E muitos umbandistas saem por quê? Meu canal por quê? Não aceitam que orixás são os tronos e não aceitam que eles são luz, focos de luz, são entidades onde atuam na criação e continuam atuando, porque nós temos todos eles dentro de nós, vamos dizer assim, né? Essas partículas deles, e tem um mais chefão na nossa cabeça, quando na Umbanda diz teu guia de cabeça, ou teu não sei o que de cabeça, que eu não sei qual é o meu. O do Pedro é o Ogum, que ele já falou, eu não sei qual é o meu. Então, e tem a outra parte, ela é Ogum com outra coisa. Nós temos sempre o positivo e o negativo. Tudo na vida tem positivo e negativo, gente. Tudo. Veja só a oração positiva. É a oração, toda oração, prece positiva. Mas se ela for dita por uma pessoa negativa, ela não fará efeito. Então essa é a parte negativa, vamos dizer, da oração. Acender vela. A vela é um símbolo, porque a vela, a parte positiva é só um símbolo, é porque a pessoa acha que acendendo a vela a pessoa vai para a luz, e não vai nada, mas essa é a parte positiva. E a parte negativa da vela? É que aqui não vai adiantar nada, porque a pessoa vai, se tiver que ir para um umbral, vai, e se tiver que ir para uma colônia, vai. Só um instante. Caramba, a bateria tá indo. Caramba, o que é que aconteceu? Meu Deus, já. Só um instante, aconteceu um problema. Aqui. Ué. O vídeo, não vai dar tempo de fazer o vídeo, então eu vou terminar, porque aconteceu um problema e a bateria aqui, tá? Ok? Então, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Para eu não perder esse vídeo, eu tenho que terminar.